Encontro 73, dia 10 de março de 2019, estudo. Bom, então nós vamos dar continuidade ao livro que nós estamos estudando, que é Os Prazeres da Alma, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Hoje nós vamos abordar a paciência, a afetividade, autoconhecimento e o respeito. Então, em se tratando de paciência, ele começa dizendo o seguinte, que a nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Por que ele fala isso? Porque ele vai mostrar lá na frente que a nossa paciência, ela deve andar junto com deve andar praticamente assim, no mesmo ritmo da natureza. E ele afirma que a natureza não dá saltos. Por exemplo, uma borboleta não nasce borboleta, ela nasce uma larva. Então, é este ritmo que nós temos que respeitar. Essa é a linha geral da colocação dele nessa questão da paciência. Então ele diz o seguinte, que atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de enfrentarmos os conflitos. Nós devemos lembrar sempre que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. O que se sabe é que o planeta passou por lentas e diversas transformações. A vida provavelmente surgiu nas águas dos mares, que tem a função de berço fecundo para manter as primeiras formas vivas. A partir das substâncias orgânicas e do seu acúmulo durante milhões de anos, transformou os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. E sopa nutritiva ele põe entre aspas. A partir daí e pela oração dos operários celestes, teve início a vida na Terra. Estou me sentindo quase numa evolução em dois mundos, esse começo. Também lembrei. Foi. E lembrei também do Consolador. Sim, o Consolador. Isso se deu através de um longo processo evolutivo. Daí a necessidade de adotarmos o ritmo da natureza, cujo segredo é a paciência. Por isso que ele faz um discurso muito grande sobre essa questão dos mares, da evolução e tudo mais, sabe? Um dos atributos da natureza é a constância e a perseverança. Então é essa lição que ele tenta trazer para a gente. É aí que ele dá o exemplo da borboleta. Por outro lado, paciência não é passividade ou ociosidade. É um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância, que permite que possamos descobrir o modo certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Portanto, paciência é um estado de alma em que o indivíduo não é atingido pelas inquietações ou irritabilidade, uma vez que ele já se libertou do desassossego e da agitação do ego. Então comentário meu, eu achei muito bonito e bastante interessante essa linha paralela que ele faz entre você exercitar a paciência e esse movimento da natureza. Né? Então eu acho que ele está dizendo assim, o que eu guardei para mim. Olha, a natureza levou milhões de anos. Os operários celestes tiveram muito trabalho. O Consolador fala nos prepostos de Jesus, lembra? Sim. Então, eles tiveram muito trabalho. Por que você vai ter pressa agora? Tira essa agitação de dentro de você. Tira essa inquietação de dentro de você. E exercite essa paciência, entendeu? Que você vai ser muito mais produtivo. Dá um pouquinho mais. Entendeu? Tira a inquietação, tirar a ansiedade. Isso é ansiedade, né? Impaciência é fruto de ansiedade. Tanto é que ele colocou, né?
Paciência não é passividade ou ociosidade. É um trabalho. É um potencial a ser desenvolvido. Porque geralmente Serenidade você é irritado, e né? persistência e constância. Você geralmente está irritado, né? Você não tem paciência para nada. Assim como a tolerância, é outra coisa, né? E a gente paciência é muito... e tolerância, acho que são duas coisas que correm junto. Mas aí tem aquele caminho aqui. Na verdade, aí acho que passa não nos prazeres da alma, mas nas dores da alma. Mas que também me lembra da linguagem dos sentimentos. Né? Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, medo da perda. O que você está... O que está em jogo para você emocionalmente, que você acha que está perdendo, ou que pode perder para estar impaciente. E essa questão do... Eu acho que aqui entra também a questão do nosso imediatismo. Tudo tem que estar pronto hoje, meia hora antes. Sim. E depois, mais para frente, ele vai falar dessa questão da robotização, que é bem legal. Isso que eu ia falar. Eu acho que tem um excesso de informação hoje que o pessoal nem sabe o que fazer com tanta coisa, entendeu? Então ele acumula, vai acumulando e faz o quê com tudo isso? Aí o cara fica ansioso pra caramba, porque não sabe o que fazer, onde colocar tudo isso. E a paciência vai pro bem. Quer ver um exemplo? Deixa gravar, não tem problema não. Nós estávamos no ônibus indo para o desfile oficial da mocidade. E aí todo mundo com celular, tirando foto, filma, aquela encrencaiada toda. Tinha uma moça, uma menina da nossa aula, que eu não a conheço, do meu lado, e ela virou para outra e falou: menina, não acredito, faz meia hora que ninguém me manda nenhuma foto e eu não marquei ninguém. E eu também não tirei nenhuma foto e não marquei ninguém. Faz meia hora que eu não faço. Meia hora que ela não tinha marcado ninguém para mandar a foto. Meia hora. Eu tenho uma pessoa que me mandou um zap outro dia. Ela mandou o zap, depois telefonou pelo zap, depois ligou no meu fixo, depois ligou no celular para me falar por que eu não tinha respondido o zap. E já fazia, sabe quanto? Quase 3 minutos. Como você não me responde? Sabe? No fixo? Tudo isso. No fixo. É uma pessoa Uau. que sabe. Nossa, mas onde você estava? Onde você estava? Você não responde. Já faz 3 minutos. Falei, gente, estou trabalhando, tenho aula. Eu não vou parar de dar aula porque o cara mandou a foto de bom dia, né? Eu falei, eu acho que é acúmulo de coisas e as pessoas não estão sabendo o que fazer tanto input. E as pessoas estão impacientes. Totalmente. Muito. Elas não estão exercitando essa perseverança. Bom, vamos para frente? Vamos pra frente. Como eu disse, hoje eu recebi uma frase que é assim: pra trás nem pra pegar impulso. Muito boa. Atribuído a Clóvis de Barros Filho. Na minha, não. Diz que é do Clóvis de Barros Filho. Muito legal. Afetividade. Ele começa trazendo a Grécia Antiga e mostrando pra gente que veio da Grécia Antiga a ideia das metades eternas. Eu vou ler, é um parágrafo, está na página 51 do livro, no segundo parágrafo. Abrindo aspas. Em uma diferente civilização, a mitologia greco-romana nos transmite, por meio de autores da antiguidade, a seguinte história. Em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas apenas uma alma. Viviam em pleno amor e harmonia, e justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo a alma ao meio. Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca de sua outra metade, a sua alma gêmea. Essa é a lenda. A lenda. E aí o nosso
autor vai dizer o seguinte, que os espíritos, então, durante séculos, essa ideia foi cultivada. Até hoje, né, as pessoas ainda procuram a sua alma gêmea, né? Então aí ele vai buscar lá no Livro dos Espíritos e vai dizer o seguinte, os espíritos vieram esclarecer, ensinando que não existe união particular e fatal entre duas almas. Eles nos ensinam que não há alianças predestinadas, mas sim que quanto mais iluminadas as almas, mais unidas serão pelos laços do amor real. Aqui na página 53 a questão é a seguinte, eu acho que vale a pena ler porque todo esse trabalho dele está baseado no Livro dos Espíritos. A questão 298. A pergunta é: as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união, desde que a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a qual se reunirá fatalmente um dia? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Então não existe na visão espírita, pelo menos aqui, né, não existe essa busca, portanto não existe o encontrar a alma gêmea, né? E ele vai além, ele vai explicar o seguinte, que essa nossa visão de almas gêmeas está baseada numa visão romântica de união afetiva. Antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais, vivendo temporariamente na Terra. Não, então, essa coisa que está passando na novela não existe, né? Acho que não, né? Explique o que está passando na novela, porque eu não assisto novela, por favor. É uma novela que chama Espelho da Vida. Acho que eu sei qual é a novela, mas eu não sei a história, não vejo. Casais que eram de outra encarnação se encontram na próxima, os mesmos casais, as mesmas pessoas. Assim, não exatamente com a mesma afinidade de parente, mas são unidas, estão juntas. É o mesmo grupo. Estão vivendo no mesmo tempo, na mesma época e no mesmo lugar. Entendeu? Então, por aqui que a gente está vendo, isso não acontece. Quer dizer, você nunca vai encontrar com a mesma pessoa na mesma situação numa outra encarnação. Eu sempre achei isso muito... nunca acreditei nisso. Não, que existe alma gêmea assim, não. Então, eu acho que a história é legal. É romântico mesmo, né? Sim, é uma visão. Eu acho que as romântica. pessoas precisam disso, inclusive para viver ou para se preocupar com alguma coisa, falar, não, estou procurando a minha alma gêmea, entendeu? E achei, Mas, né? Achei ou não. Nessa encarnação não, vou procurar Mas na que tá, próxima. Pode ser, mas eu particularmente nunca acreditei nisso, porque você pode vir homem, pode vir mulher, você pode fazer um montão de coisa, como que você vai ficar igual? Porque é a única coisa igual, né? Então, por isso que ele fala, né? Somos espíritos imortais vivendo. Não, eu concordo plenamente com ele. Tem que firmar essa opinião, mas que é legal. Coisa. Não, mas é legal essa lenda da alma gêmea. Eu nunca tinha ouvido por essa história. A lenda original. A original não. Você sabia? Não. Não, eu também não sabia, não. Eu sabia outras histórias, mas não essa. Mas é interessante falar de um grupo voltar e estar relacionado ao mesmo tempo, acho possível. Agora, se a alma gêmea é complicado, que até eu acho uma impossibilidade lógica. Se a pessoa reencarna meio em tempo diferente, significa que você está condenado? Se a pessoa reencarnou com
50 anos de diferença. Uhum. Vai esperar ter 70 para se relacionar ou tá condenado a estar os dois separados para sempre? Vai ter que morrer os dois juntos para voltarem os dois juntos no mesmo grupo? Ô, meu. E aí trabalhão isso, hein? e até sincronizar as vidas. Então, dá um trabalhão. Vão ser muitas existentes de solidão até chegar. Nossa. É muito complicado. Esperando uma coisa que talvez aconteça. É um conceito muito complicado. Não, mas que é legal a historinha, A história é muito bacana. muito boa mesmo. Essa eu não sabia. E tem outra coisa, assim, imagina, eu já falei isso, eu já falei que um dia eu vou querer saber um arquivo de estatística da minha vida, assim, para saber ao longo da vida, quantos casamentos, quantas vezes eu fui assassinado, quantas pessoas eu matei. Eu quero um grande livro de estatísticas. Enfim, o que eu fiz? Mas eu quero só em forma de estatística, não precisa ser muito assim, não. Morreu do coração, sei lá, 20 vezes. Infartou. Atropelado. Não, atropelado não deve ter, porque só se for atropelado por carroça, cavalo, né? Mas tinha, né? Mas Que tinha- também não é impossível, né, Paulo? Não, eu queria Eu te garanto que na Idade Média muita gente morreu atropelada por cavalo e carroça. Com certeza. Mas assim, e certamente o casamento deve ter. A nossa ficha corrida de todas as encarnações tem muitos casamentos, com muitas Uma pessoas. capivara bem grandinha. Com hein? muitas pessoas. Capivara grandinha. Isso é um boletim de ocorrência. É, uma capivara. É, pelo amor de Deus, tá louco. Acho que eu não sei se eu quero saber. Então, e assim, isso, até a lógica desmente o ideal da alma gêmea, porque certamente nós fomos casados com muitas pessoas ao longo das Com nossas certeza, encarnações. Com certeza. Aí Agora- os filhos casaram. Gente, olha que rolo que é isso. Nossa. E o último detalhe de alma gêmea, fala, não pode dar certo pela lenda, né? É um corpo inteiro com meia alma só. É, Não pode dar certo. porque era tudo dobrado sim. e uma alma, né? Aí que racha no meio vira meia alma. É só meia alma, por isso que tá dando. Não vai dar certo. Bom, continuando, estamos falando da afetividade. Então, ele diz para nós o seguinte: fraternidade é ter afeto por todos, considerando-os como irmão. Fraternidade é uma palavra que vem do latim, frater tris, que significa irmão pelo sangue ou aliança. Fraternizar não é apenas comungar das mesmas ideias, dos mesmos ideais ou convicções, mas, acima de tudo, respeitá-las. Hoje, com a robotização dos costumes, os indivíduos acabam se ajustando a atos impensados e até praticam a caridade, mas sem perceber o significado do amor fraterno. Então, assim, quantos amigos você tem? 350. Você pode ter 350 amigos no Face, no Instagram. São seus amigos? São fraternos? Não, não são fraternos. Eu posso mandar uma mensagem de caridade, sei lá, um oi, querida, tudo bem, não sei o quê, mas eu estou praticando a caridade? Eu acho que é isso que ele está criticando, entendeu? Porque, até praticam a caridade, mas sem perceber o significado do amor fraterno. Até chamam os outros de irmãos, mas não têm a convicção de que, quando você chama o outro de irmão, é porque já tem dentro de si o senso do valor segundo o qual o bem coletivo e o progresso da humanidade estão acima da religião que professa. Então, essa fraternidade, aliás, como tudo que ele está colocando aqui, ela tem que vir de dentro para fora. Ela não pode ser, ela não é externa, ela tem que começar em você. Então, assim, tudo que existe tem sua origem no amor. A essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a Terra. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. A história de vida de cada criatura é um relato sobre as suas vivências, que é o conjunto de suas experiências passadas, somadas à existência atual.
Cada um de nós tem uma individualidade original e exclusiva. Agora abre aspas e olha o que ele escreve. Fazendo uma analogia, é o seguinte: toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. Então, cada um de nós é único. Isso dentro da fraternidade. Dentro da fraternidade. Toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. Ao longo das inúmeras encarnações, a alma tem diferentes experiências na área da afetividade. O resultado disso é que ela adquire um conjunto peculiar de conhecimentos pelas inúmeras situações e ocorrências que vivenciou, tanto nas encarnações, porque é cumulativo, né? Sim. Não somos o que pensamos, somos o que sentimos. O nosso equívoco é acreditar que o desejo de amar é motivo de fraqueza, submissão ou domínio. A soma de todos os atos da nossa história de vida poderia ser resumida no fato de que não somos nem santos nem vilões, apenas criaturas em busca do amor. Diminuiu sua capivara, tá vendo? Não, mas ela tá lá, ela faz parte. Não, tá lá tudo bem, mas que diminuiu agora, diminuiu. E eu, Existências únicas, aí que acabou. Voltamos a falar das experiências. O que eu falo, às vezes as pessoas me falam, ai, fulano de tal falou não sei o que pra mim. Eu falo duas coisas. Quando você chora, ele te dá um ombro pra chorar? Se não te der o ombro pra chorar, que amigo que é? Sabe, que fraternidade vai ter se o cara não sentir o que você tá sentindo? Entendeu? Aí a pessoa falou, paga suas dívidas? Não, então... E eu vou ler na página 62, no 5º parágrafo, o que ele conclui da fraternidade, da afetividade. Então, assim, o fio condutor é a busca do amor, né? No lugar em que o amor reina, não há imposição e repressão. Onde a imposição e a repressão prevalecem, o amor está ausente. A autêntica afetividade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento espiritual. Quem a possui aprende a ser caridoso, generoso, benevolente, deixando os outros livres não apenas para errar, para aprender, para discordar, mas também para amar, reconhecendo que as fragilidades que muitas vezes recriminamos nos outros podem ser as nossas amanhã. Ou são nossas... Porque em algum momento eu não entrei exatamente em detalhes, porque a gente ia se estender demais, né? Sempre deixando o alerta que isso aqui é um grande resumo. Mas ele entra numa dessas questões de hoje, ele vai entrar na questão da sombra, desenvolvida por Jung. Então, assim, você tem a tua sombra, entendeu? É mais ou menos isso. E muitas coisas que eu repudio em você, elas podem estar na minha sombra, naquilo que eu não quero enxergar em mim. Ele vai falar nessa questão do autoconhecimento. Então, essa questão da sombra, ele trabalha muito bem isso, sabe? Então, muitas vezes eu posso repudiar alguma coisa nele, mas que não está nele, está em mim, está pendurado em mim, entendeu? Então, conheça-te a ti mesmo. Então, né? mas é justamente, é a busca do autoconhecimento, é a busca da... Não importa o nome que a gente vai dar. Tudo é isso aí. Porque você consegue ver no outro, mas não consegue ver em você. Exatamente. Você falou uma coisa que é muito interessante, muito profunda. Fala assim, nós somos o que sentimos, não somos o que pensamos. Muito bom isso aí. Isso quer dizer que o que sentimos é a nossa essência. Exatamente. A nossa essência se manifesta pelos sentimentos. Só vou adiantar um pouquinho o livro? Vai. Tá. Você tem o signo e o ascendente, né? Sim. O signo é como as pessoas veem você. E o ascendente é como você é.
Então você fala assim, eu sou de Sagitário, que nem eu sou de Sagitário, você é de Gêmeos. Mas como você trabalha não é de Gêmeos e nem eu de Sagitário. Entendeu? É o meu ascendente que rege esse tipo. É exatamente o Que é a tua essência. A minha essência é pisciana. Eu sou de Peixes. Eu também. Meu ascendente também é Peixes. Entendeu? Não, eu estou falando porque está juntando com o que você leu, com essas. Ele tem essa pessoa tem umas tiradas ótimas, tem né? umas frases que fecham Não, assim. um negócio que não dá nem para discutir. Você escuta e fica quieto, porque não tem nem o que comentar. Muito boa. Essa colocação foi ótima. Eu só adiantei por causa do livro lá. Tá? Tá tudo se reforçando. Coisas Tá assim sempre que eu fui reforçando os separando caminhos. pra gente ler mesmo, porque não dá pra Tá tirar, ótimo. sabe? Ótimo. Perfeito, cara. Perfeito. O que é o autoconhecimento? Que é o próximo prazer da alma. O autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. O autoconhecimento requer constante autorreflexão. Lembra que lá atrás, quando a gente falou da sabedoria, que ele fala da necessidade do indivíduo se isolar e olhar para ele? Sim. Então, à medida que a gente está avançando, uma coisa está juntando na outra. Então, quando ele falou da sabedoria, ele falou da necessidade do isolamento. E aqui ele está colocando, o autoconhecimento requer uma constante autorreflexão. Sim. E eu só vou conseguir uma autorreflexão se eu ficar comigo mesmo. Sim. Né? O desconhecimento de nossa vida interior nos conduz ao vale da incompreensão dos nossos sentimentos, para com nós mesmos e para com os outros. E aqui ele traz uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 634. Então aqui, vou só repetir para a gente pegar o gancho. O desconhecimento de nossa vida interior nos conduz ao vale da incompreensão de nossos sentimentos para com nós mesmos e com os outros. Aspas, abre a questão dos Livros dos Espíritos, questão 634. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Então, é essa experiência cumulativa de todas as nossas vidas, que vai nos trazer o autoconhecimento e a autorreflexão. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E aí a gente vai enchendo a malinha. O autoconhecimento amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Viver uma vida sem reflexão, isso aqui, gente, eu achei demais. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Não é incrível isso? Eu achei fantástico. Assim. Música sem melodia não... Então, não existe. Da mesma maneira que uma vida vira sem barulho, reflexão não vira barulho. Vira barulho, não vira música. Então, uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Quer dizer, não é bagunça, é desorganização, Eu acho. Acho que falta o internamente conteúdo. barulhos, pode dizer que é barulho mesmo. Você tem barulhos falta internos. Conteúdo. Essa outra é grande. Tem uma questão interessante do autoconhecimento, que é aquela noção de quanto mais você se conhece e se aceita a sua essência, maior capacidade você tem de aceitar o outro. Porque ele vai trazer isso agora no respeito. Então,
Então já é o passo seguinte. Já é o passo seguinte. Já pegou o gancho. Já é. Então, já assim, tudo que ele traz, ele tá dizendo para mim, ó, teu problema é com você. Teu problema tá em você. Teu problema tá dentro de você. Você procura lá dentro que você vai achar e você vai ser plena e feliz. Eu acho que é isso que ele está me dizendo. Eu acho que é isso. Vamos em frente. Depois vocês me falam se vocês concordam comigo ou não. Não sei se o seu, assim, o seu problema, não é que seu problema está em você, mas a sua autorrealização, a sua plenitude está em você. Você que tem que buscar em você mesmo a sua plenitude. A solução está aí. Então, na questão da afetividade, é o amor incondicional, é o amor pleno, né, que a gente está bem longe disso também. É o autoconhecimento que vai levar. Nós vamos pegar o gancho lá na reforma íntima e vamos caminhando. Respeito. Eu vou por aqui por causa da luz. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Na página 71, ele faz uma série de perguntas. De que maneira as pessoas nos tratam? Sentimos-nos constantemente usados ou desrespeitados? Às vezes permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos sem antes nos consultar? Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados? Respeitamos nossos valores e direitos inatos? Costumamos representar papéis de vítimas ou de perfeitos? Ou de? Perfeitos. Somos vítimas ou, né, eu sou perfeito, não erro, etc. Então, os nossos sentimentos são parte importante da nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, saberemos o que fazer e como conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Portanto, quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Se nós não nos amamos, quem nos amará? O nosso bem mais valioso é a dignidade pessoal. E aqui ele traz uma outra questão que eu achei importante no Livro dos Espíritos, que está na página 76, no segundo parágrafo. Kardec consulta a espiritualidade maior na terceira parte, capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Aspas. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Só um parênteses, a partir daqui ele vai tratar a questão da mulher e do machismo, tá? Então começa nessa questão. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E os obreiros do bem respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então aí ele vai dizer o seguinte: o que é o machismo? O machismo é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes, baseado em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis: afetivo, sexual, procriativo e profissional. O machista atua como tal porque não se dá conta das estruturas preconceituosas que internalizou nesta ou em outras existências. Ele se limita a reproduzir ou pôr em prática o que viveu culturalmente no lar, na escola, na cidade, no templo religioso, na família, que teve influência sobre ele em qualquer situação. As mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo,
na medida em que não notam as estruturas psicológicas da hegemonia masculina, que regulam suas relações afetivas e sociais, e passam a reproduzi-las na educação dos filhos, e assim a coisa segue, fazendo com que a ideia se perpetue. Então ele traz o fundamento do machismo, ele mostra este prolongamento do machismo na situação da mulher, porque, digamos assim, por que e como a mulher se submete a isso. Mas só que aí ele dá uma solução. Ou traz uma sugestão, né? A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, porque tem capacidade de fazer mudanças positivas. Cabe à mulher recuperar o respeito por si mesma. Descobrir que o respeito anda junto com a autoestima e o bem-estar. Assim, gradativamente, a visão machista se desfaz, dando lugar à amizade, o respeito e a cooperação entre os seres humanos. O amor cristão não considera os papéis sexuais, e sim encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Estão abertos os comentários. Sim. Claro que a superação do machismo passa pela autoestima. Mas não é só isso. Assim, acho que aí é uma meia explicação. Quem está na posição oprimida sozinho não consegue superar a estrutura. Ah, não, eu concordo com você. É a mesma coisa que falar para o escravo. Não, a escravidão é só uma questão de autorrespeito do que está escravizado. Não é assim, o machismo não passa pela mesma estrutura institucional, que não é... A superação passa por uma valorização? Passa, mas só isso não basta não. Acho que é um caminho insuficiente que ele coloca aí. A pessoa pode até achar que é oprimida, pode não concordar tudo, mas sair disso... Então, sozinha não. Eu acho que precisa um movimento geral. Eu acho que o que ele colocou aqui, para mim, ficou assim como uma grande carga cultural, sim. Né, transmitida de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Né? Então, meu avô era assim, meu pai eu vou ser também. E o meu filho será. E o meu filho será, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que essa transmissão, cultural, ficou clara para mim isso. Sim. Agora, justamente como romper isso, como quebrar todos os outros. Bom, mas sozinho? Sozinho não, mas o importante é que foi quebrado, né? Tanto é que nós estamos aqui, em tese, os 4 iguais. Entendeu? Isso, alguma época, foi quebrado. Não sei se por nós mesmo ou por alguém. Mas falta muita coisa e acho que passa muito pelos homens. A superação do machismo passa muito pela mudança dos agora, homens. desses problemas que estão aí, né? Feminicídio. Discriminação, de rejeição, Então, todos esses problemas que estão aí estão sendo resolvidos por entidades, por movimentos de comunidades inteiras, de associações inteiras, quer dizer, não depende de um só, depende de um movimento... Não, eu concordo. Um movimento global, vamos dizer. Coisa grande, mas tem também o movimento individual. Sim, começa com ele. Eu querer... Não, começa com o individual. Fazer diferente, lógico. Entendeu? Existe sempre uma que dá início ao movimento, não existe? Gandhi, Sim. Gandhi,
Por isso que o Paulo está falando, é uma coisa maior que isso. Então, individualmente é. Madre de Calcutá, Teresa de Calcutá. Então existe alguém que dá início ao movimento, mas esse movimento não é individual dela, passa a ser de uma comunidade de uma amplitude muito grande. Então é aí que aparece, que se discute, que se fala, que se cria leis, que se cria condições de como se portar, de como, certo? E isso é difícil, porque entra em choque com aqueles que estão lá e que fazem aquilo durante séculos também. Então é uma briga constante, né? É uma discussão constante. Vamos, uma hora tem que melhorar, porque o que é o certo é o certo. O certo e o bem e o amor tem que prevalecer. Agora, só dando um passo atrás para voltar a falar de respeito. Lembrar que respeito passa acima de tudo por aceitação, né? Você respeita o que você aceita, se você não É a condição aceitar. do outro, né? E a sua própria também, o autorrespeito passa pela aceitação da sua integridade, com a sua luz e a sua sombra também. Exatamente. E a partir do momento que você conhece e aceita, é que você respeita. Respeita a si e também respeita o outro. Então, a partir do momento que você aceita o outro, do jeito que ele é. Não tentando influenciar a sua vontade no outro. Você tem o respeito pelo que ele fala, assim como ele deve ter o respeito por aquilo que você fala. É uma coisa de ir e de volta. Né? Sim. De mão dupla. É isso. Acabou?